Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Rajalabha Parva. Capítulo 209. Aos Pandavas é dada metade do reino. Eles constroem Indraprastha. Vaisampayana disse, ao ouvir essas palavras de Vidura, Drupada disse, é assim mesmo como tu, ó Vidura de grande sabedoria, disseste. Venerável, eu também estou extremamente feliz por causa dessa aliança. É muito apropriado que estes príncipes ilustres voltem ao seu reino ancestral. Mas não é apropriado eu dizer isso por mim mesmo. Se os corajosos filhos de Kunti, Yudhishthira, Bhima e Arjuna, aqueles touros entre homens, os gêmeos, desejarem ir e Rama, Baladeva, e Krishna, ambos conhecedores de todas as regras de moralidade, tiverem essa mesma opinião, então que os Pandavas vão para lá. Pois estes tigres entre homens, Rama e Krishna, estão sempre empenhados em fazer o que é agradável e benéfico para os filhos de Pandu. Ouvindo isso, Yudhishthira disse, eu sou agora, o monarca, com todos os meus irmãos mais novos, dependente de ti. Nós alegremente faremos o que tu quiseres ordenar. Vaisampayana continuou, então Vasudeva disse, eu sou de opinião que os Pandavas devem ir. Mas nós todos aceitaremos a opinião do rei Drupada, que está familiarizado com todas as regras de moralidade. Drupada então falou, eu certamente concordo com o que este principal dos homens pensa, com relação às circunstâncias. Pois os filhos ilustres de Pandu são agora para mim assim como eles são, sem dúvida, para Vasudeva. O próprio filho de Kunti, Yudhishthira, não procura o bem-estar dos Pandavas tão seriamente quanto Keshava, este tigre entre homens. Vaisampayana continuou, mandados pelo ilustre Drupada, os Pandavas, então, ó rei, e Krishna e Vidura, levando com eles Krishna, a filha de Drupada, e a renomada Kunti, viajaram em direção à cidade que mais tarde foi chamada de Elefante, Hastinapura, parando em vários lugares pelo caminho para propósitos de lazer e divertimento. O rei Dhritarashtra, ao saber que aqueles heróis tinham se aproximado da capital, enviou os Kauravas para recebê-los. Aqueles que foram dessa forma enviados eram, ó Bharata, Vikarna de arco grande, e Chitrasena, e Drona aquele principal dos guerreiros, e Kripa da linhagem Gautama. Cercados por esses, aqueles heróis poderosos, com seu esplendor ressaltado por aquela multidão, lentamente entraram na cidade de Hastinapura. Toda a cidade ficou radiante, pois estava com uma multidão alegre de turistas animados pela curiosidade. Aqueles tigres entre homens alegraram os corações de todos os que os viram. E os Pandavas, queridos aos corações das pessoas, ouviam, enquanto prosseguiam, várias exclamações que os cidadãos, sempre desejosos de obedecer aos desejos daqueles príncipes, proferiam ruidosamente. Alguns exclamavam, aqui retorna aquele tigre entre homens, conhecedor de todas as regras de moralidade e que sempre nos protege como se nós fôssemos seus parentes próximos. E em outro lugar eles diziam, parece que Pandu, o rei querido por seu povo, retorna hoje da floresta, sem dúvida para fazer o que é agradável para nós. E havia alguns que diziam, que bem não é feito hoje para nós quando os filhos heróicos de Kunti voltam para nossa cidade. Se nós alguma vez demos algo de graça em caridade, se nós alguma vez despejamos libações de manteiga clarificada no fogo, se nós temos algum mérito ascético, que os Pandavas, em virtude de todas essas ações fiquem em nossa cidade por 100 de anos. Finalmente os Pandavas, ao chegarem ao local, reverenciaram os pés de Dhritarashtra, como também os do ilustre Bhishma. Eles também reverenciaram os pés de todos os outros que mereciam essa honra. E eles perguntaram sobre o bem-estar de todos os cidadãos, lá presentes. Finalmente, por ordem de Dhritarashtra, eles entraram nos aposentos que lhes tinham sido designados. Depois que eles tinham descansado lá por algum tempo, eles foram convocados, à corte, pelo rei Dhritarashtra e Bhishma, o filho de Santanu. Quando eles chegaram, o rei Dhritarashtra dirigiu-se a Yudhishthira e disse, escuta, ó filho de Kunti, com teus irmãos, o que eu digo.
Dirijam-se para Kandavaprastha para que nenhuma diferença possa surgir outra vez, entre vocês e seus primos. Se vocês fixarem sua residência lá, ninguém poderá prejudicá-los de modo algum. Protegidos por Partha, Arjuna, como os celestiais pelo raio, residam em Kandavaprastha, pegando metade do reino. Vaisampayana continuou, concordando com o que Dhritarashtra disse: aqueles touros entre homens, reverenciando o rei, saíram de Hastinapura. E, contentes com metade do reino, eles se mudaram para Kandavaprastha, que era um deserto não cultivado. Então aqueles heróis de esplendor e morredouro, os Pandavas, com Krishna em sua liderança, chegando lá, embelezaram o lugar e fizeram dele um segundo céu. E aqueles poderosos guerreiros em carros, escolhendo com a ajuda de Dvaipayana uma região sagrada e auspiciosa, realizaram certas cerimônias propiciatórias e mediram um trecho de terra para sua cidade. Então, cercada por uma trincheira larga como o mar e por muros que alcançavam os céus, e branca como as nuvens fofas ou como os raios da lua, aquela principal das cidades parecia resplandecente como Bhogavati, a capital do reino inferior, decorada com os nagas. E ela era adornada com mansões suntuosas e numerosos portões, cada um equipado com um par de painéis que pareciam as asas abertas de Garuda. E ela era protegida por portas que pareciam nuvens e que eram altas como as montanhas Mandara, e, bem equipadas com numerosas armas de ataque, os mísseis dos inimigos não podiam fazer nem a mais fraca impressão nelas. E elas eram quase cobertas com dardos e outros projéteis semelhantes a cobras de língua dupla. As torres ao longo dos portões eram cheias de homens armados em curso de treinamento, e os muros eram alinhados com numerosos guerreiros por todo o seu comprimento. E lá havia milhares de foices afiadas e satagnis, máquinas que matavam uma centena de guerreiros, e numerosas outras máquinas nas ameias. Havia também grandes rodas de ferro fixadas nelas. E com tudo isso aquela principal das cidades era adornada. As ruas eram todas largas e planejadas de modo excelente, e não havia temor de acidentes nelas. E, enfeitada com incontáveis mansões, a cidade se tornou como Amaravati e veio a se chamar Indraprastha, como a cidade de Indra. Em uma encantadora e auspiciosa parte da cidade erguia-se o palácio dos Pandavas repleto com todos os tipos de riquezas e como a mansão do próprio tesoureiro celeste, Kuvera. E ela parecia uma massa de nuvens carregada de relâmpagos. Quando a cidade estava construída foram lá, ó rei, numerosos brahmanes bons conhecedores de todos os Vedas e de todas as línguas, desejando morar lá. E foram também àquela cidade numerosos comerciantes de todas as direções, na esperança de ganhar riqueza. Foram lá também numerosas pessoas hábeis em todas as artes, desejando fixar residência. E ao redor da cidade foram dispostos muitos jardins encantadores adornados com numerosas árvores portando frutas e flores. Havia anjas, mangueiras, e amaratacas, e kadambas e azocas, e champacas, e punagas e nagas e lacuxas e panasas, e salas e talas, palmeiras, e tamailas e váculas, e quetacas com suas cargas fragrantes, belas e florescentes, e amalacas grandes com ramos vergados pelo peso dos frutos, e lodras e ancolas florescentes, e janvos, árvores de amoras pretas, e pátalas e kunjacas e atimuktas, e caraviras e parijatas, e outras espécies numerosas de árvores, sempre adornadas com flores e frutos e animadas com criaturas emplumadas de várias espécies. E aqueles arvoredos verdejantes sempre ressoavam com as notas de pavões enlouquecidos e coquelas, melros. E lá havia várias casas de lazer agradáveis, brilhantes como espelhos, e numerosos caramanchões de trepadeiras, e pequenos morros artificiais encantadores, e muitos lagos cheios até a borda de água cristalina, e tanques fragrantes com lótus e lírios e adornados com cisnes e patos chacravacas, patos brahmini ou patos ferrugíneos. E havia muitos reservatórios agradáveis cobertos com plantas aquáticas excelentes. E havia também diversos açudes de grande beleza e dimensões. E, ó rei, a alegria dos Pandavas aumentava dia a dia em consequência da sua residência naquele reino grande que era povoado por homens virtuosos.
Assim, por causa do comportamento virtuoso de Bhishma e do rei Dhritarashtra em relação a eles, os Pandavas fixaram residência em Kandavaprastha. Adornada com aqueles 5 guerreiros poderosos, cada um igual ao próprio Indra, aquela principal das cidades parecia Bhogavati, a capital do reino inferior, adornada com os Nagas. E, o monarca, tendo fixado os Pandavas lá, o heróico Krishna, obtendo sua permissão, voltou com Rama para Dvaravati. Capítulo 210. Narada visita os Pandavas. Janamejaya disse: ó tu que possui riqueza ascética, o que fizeram aqueles homens de grandes almas, meus antepassados, os ilustres Pandavas, depois de obterem o reino de Indraprastha? Como sua esposa Draupadi obedecia a todos eles. Como também não surgiram divergências entre aqueles soberanos ilustres de homens, todos ligados a uma só esposa, Krishna. Ó tu cuja riqueza é o ascetismo, eu desejo saber tudo em detalhes a respeito do comportamento em relação uns aos outros daqueles soberanos de homens depois de sua união com Krishna. Vaisampayana disse: aqueles destruidores de inimigos, os Pandavas, tendo obtido seu reino por ordem de Dhritarashtra, passaram seus dias em alegria e felicidade em Kandavaprastha com Krishna. E Yudhishthira, dotado de grande energia e sempre fiel à verdade, tendo obtido a soberania, governou a terra virtuosamente, ajudado por seus irmãos. E os filhos de Pandu, dotados de grande sabedoria e dedicados à verdade e virtude, tendo vencido a todos os seus inimigos, continuaram a viver lá em grande felicidade. E aqueles touros entre homens, sentados em assentos reais de grande valor, costumavam cumprir todas as funções de governo. E um dia, quando todos aqueles heróis ilustres estavam assim sentados, foi até eles o Rishi Celeste Narada, no decorrer de suas viagens. Vendo o Rishi, Yudhishthira ofereceu a ele o seu próprio assento belo. E depois que o Rishi Celeste estava sentado, o sábio Yudhishthira devidamente lhe ofereceu o Argya com as próprias mãos. E o rei também informou o Rishi sobre o estado de seu reino. O Rishi, aceitando o culto, ficou bem satisfeito, e elogiando com bênçãos mandou o rei se sentar. Mandado pelo Rishi, o rei tomou seu lugar. Então o rei enviou a notícia para Krishna, nos aposentos internos, da chegada do homem ilustre. Sabendo da chegada do Rishi, Draupadi, purificando-se devidamente, foi como uma atitude respeitosa para onde Narada estava com os Pandavas. A princesa virtuosa de Panchala, reverenciando os pés do Rishi Celeste, ficou com as mãos unidas diante dele, devidamente velada. O ilustre Narada, pronunciando várias bênçãos sobre ela, mandou a princesa se retirar. Depois que Krishna tinha se retirado, o Rishi ilustre, dirigindo-se em particular aos Pandavas com Yudhishthira em sua liderança, disse: a renomada princesa de Panchala é a esposa de vocês todos. Estabeleçam uma regra entre vocês, assim a desunião não surgirá. Havia, antigamente, célebres nos 3 mundos, 2 irmãos chamados Sunda e Upasunda que viviam juntos e que não podiam ser mortos por ninguém a menos que um assassinasse o outro. Eles governavam o mesmo reino, viviam na mesma casa, dormiam na mesma cama, sentavam no mesmo assento, e comiam no mesmo prato. E ainda assim eles se mataram por causa de Tilotama. Portanto, ó Yudhishthira, preserva a amizade de vocês e faze o que não possa produzir discórdia entre vocês. Ao ouvir isso, Yudhishthira perguntou: ó grande Muni, os Asuras chamados Sunda e Upasunda eram filhos de quem? De onde surgiu a discórdia entre eles e por que mataram um ao outro? De quem era filha também esta Tilotama por cujo amor os irmãos enlouquecidos mataram um ao outro? Ela era uma Apsara, deusa dos rios, ninfa, ou a filha de algum celestial? Ó tu cuja riqueza é o ascetismo, nós desejamos, ó Brahmane, ouvir em detalhes como tudo aconteceu. De fato, a nossa curiosidade tornou-se grande. Capítulo 211. História de Sunda e Upasunda. Vaisampayana disse: ouvindo essas palavras de Yudhishthira, Narada respondeu: ó filho de Prita, escuta com teus irmãos enquanto eu narro esta velha história, ó Yudhishthira, exatamente como aconteceu.
Antigamente um Daitia poderoso de nome Nikumba, dotado de grande energia e força, nasceu na linhagem do grande Asura, Hiranyakasipu. Deste Nikumba nasceram dois filhos chamados Sunda e Upazunda. Ambos eram poderosos Asuras dotados de grande energia e bravura terrível. Os irmãos eram ferozes e possuíam corações perversos. E aqueles Daitias tinham a mesma determinação e estavam sempre dedicados a realizar as mesmas tarefas e objetivos. Eles sempre compartilhavam juntos a felicidade assim como a dor. Cada um falando e fazendo o que era agradável para o outro, os irmãos sempre estavam juntos, e nunca iam a nenhum lugar a menos que estivessem juntos. De exatamente a mesma disposição e hábitos, eles pareciam ser um indivíduo dividido em duas partes. Dotados de grande energia e sempre com a mesma resolução em tudo que empreendiam, os irmãos gradualmente cresceram. Sempre tendo o mesmo propósito, desejosos de subjugar os três mundos, os irmãos, depois da devida iniciação, foram para as montanhas de Vindhya. E severas foram as penitências ascéticas que eles realizaram lá. Esgotados por fome e sede, com cabelos emaranhados sobre suas cabeças e vestidos em cascas de árvores, eles adquiriram suficiente mérito ascético finalmente. Sujando-se com poeira da cabeça aos pés, vivendo só do ar, ficando sobre os dedos dos pés, eles jogavam pedaços da carne de seus corpos ao fogo. Com os braços erguidos e olhar fixo, muito tempo foi o período pelo qual eles cumpriram seus votos. E durante o curso de suas penitências ascéticas, um incidente extraordinário ocorreu. As montanhas de Vindhya, aquecidas por longos anos pelo poder de suas austeridades ascéticas, começaram a emitir vapor de todas as partes de seus corpos. E vendo a severidade das austeridades deles, os celestiais ficaram alarmados. Os deuses começaram a produzir numerosas obstruções para impedir o progresso do ascetismo deles. Os celestiais repetidamente tentaram os irmãos por meio de todas as posses preciosas e das mais belas garotas. Os irmãos não quebraram seus votos. Então os celestiais mais uma vez manifestaram, perante os irmãos ilustres, seus poderes de ilusão. Pois parecia que suas irmãs, mães, esposas, e outros parentes, com cabelos e ornamentos e mantos desordenados, estavam correndo em direção a eles aterrorizados, perseguidos e golpeados por um Rakshasa com uma lança na mão. E parecia que as mulheres imploravam a ajuda dos irmãos gritando, ó salvem-nos! Mas tudo isso foi por nada, pois, firmemente unidos a eles, os irmãos ainda assim não quebraram os votos. E quando foi percebido que tudo aquilo não produziu a menor impressão em nenhum dos dois, as mulheres e o Rakshasa desapareceram de vista. Finalmente o próprio avô, o Senhor Supremo que sempre procura o bem-estar de todos, foi àqueles grandes Asuras e pediu para eles solicitarem a bênção que desejassem. Então os irmãos Sunda e Upazunda, ambos de grande bravura, contemplando o avô, ergueram-se de seus assentos e ficaram com as palmas unidas. E ambos os irmãos disseram ao Deus, ó avô, se tu estás satisfeito com nossas austeridades ascéticas, e estás, ó Senhor, propício a nós, então que nós tenhamos o conhecimento de todas as armas e de todos os poderes da ilusão. Que sejamos dotados de grande força, e que possamos assumir qualquer forma que quisermos. E por último, que nós também sejamos imortais. Ouvindo essas palavras deles, Brahman disse, exceto a imortalidade que vocês pedem, lhes será dado tudo isso que desejam. Solicitem alguma forma de morte pela qual vocês possam ainda assim ser iguais aos imortais. E já que vocês praticaram essas severas austeridades ascéticas só pelo desejo de soberania, eu não posso lhes dar o benefício da imortalidade. Vocês realizaram suas penitências ascéticas para subjugar os três mundos. É por isso, ó Daitias poderosos, que eu não posso conceder a vocês o que vocês desejam. Narada continuou, ouvindo essas palavras de Brahman, Sunda e Upazunda disseram, ó avô, que nós então não temamos nenhuma coisa criada, móvel ou imóvel, nos três mundos, exceto somente um ao outro. O avô então disse, eu concedo a vocês o que vocês pedem, já que este é o seu desejo.
E concedendo a eles esta bênção, o avô os fez desistir de seu ascetismo, e voltou para sua própria região. Então os irmãos, aqueles daitias poderosos, tendo recebido aqueles vários benefícios, tornaram-se incapazes de serem mortos por alguém no universo. Eles então voltaram para sua própria residência. Todos os seus amigos e parentes, vendo aqueles daitias de grande inteligência coroados com sucesso na questão dos benefícios que tinham obtido, ficaram muito contentes. E Sunda e Upazunda então cortaram seus cabelos emaranhados e puseram ornamentos em suas cabeças. Vestidos em mantos e ornamentos caros, eles pareciam extremamente belos. Eles faziam a lua se erguer sobre a sua cidade todas as noites mesmo fora de época. E amigos e parentes entregaram-se à alegria e folia com corações contentes. Coma, alimente-se, conte, fique feliz, cante, beba, esses eram os sons ouvidos diariamente em todas as casas. E lá erguiam-se altos tumultos de hilaridade misturados com aplausos que enchiam toda a cidade dos daitias que, sendo capazes de assumir qualquer forma que quisessem, se dedicavam a todos os tipos de diversão e esportes e mal reparavam no vôo do tempo, considerando até mesmo um ano inteiro como um único dia.